Guardar? Conseguiu gravar? Tá rebobinando? Tá avançando. Oi, Manu. Alô, som. Pessoal, boa noite. Queria dizer que é um prazer enorme ter vocês aqui nessa edição baiana do Dia Tipo, que vem sendo cozinhada desde o início do ano, e a gente finalmente conseguiu trazer para cá o evento. A ideia de levar atividades relacionadas à tipografia para diferentes regiões do país é uma coisa que está no DNA do Tipocracia. Então, estar presente aqui com esse evento, trazê-lo para cá, levá-lo para outras regiões é uma satisfação imensa, e eu espero que vocês aproveitem, que seja um fantástico evento para todos vocês, ok? Sem mais delongas, a gente tem muita coisa hoje, quer dizer, principalmente o nosso convidado de abertura, que vai conversar com vocês sobre o trabalho dele, sobre as suas ideias relacionadas ao design gráfico. E eu estou muito contente por ele ter aceitado esse convite de fazer a abertura do Dia Tipo. Muito contente, muito honrado, né, de ter a oportunidade de poder escutar e bater um papo com o Rogério Duarte. Queria uma salva de palmas. Será que tem som aqui? Tem mesmo? Alô, alô. Não estou sentindo firmeza. Estão vindo bem todos. Está amplificado mesmo. É porque eu tive um problema grave de garganta. Não, ainda tenho, né? Então, falar para mim é... Agora, então, vamos... Em primeiro lugar, eu também queria dizer que me sinto honrado, muito honrado, com o convite para abrir esse encontro, e quero agradecer ao Henrique por ter tido essa vontade de me distinguir com essa honra, né, de abrir esse encontro. E vamos então ao assunto, ao que importa, né? Para mim é muito difícil hoje, com a idade que eu cheguei, o conjunto de atividades, tentar sintetizar o que seria uma vida inteira de atividades profissionais. Mas como a gente está num encontro, como ele disse, de tipografia, entendeu? Então eu vou centrar aqui o que eu vou falar com vocês, botando essa coisa tipografia como o leitmotiv, o assunto principal. Eu não estou me sentindo muito confortável em relação ao público. Eu tenho uma sensação que muita gente, se eu tivesse em pé, talvez fosse mais... Você quer o microfone? Eu acho que melhor, né? Porque aí o pessoal... Som. Bom, é curioso que esse encontro de tipografia, que nós estamos, ele disse que é o maior encontro. Eu, na verdade, nem sei se é o maior, porque eu nunca vi em minha vida de tipografia, para dizer a verdade. É um negócio para mim tão especializado, tão reduzido assim. Primeiramente, antigamente, não tinha nenhum charme. O cara ser tipógrafo era ser um operáriozinho, entendeu? E nas gráficas ficava ali manipulando tipos de antimônio e chumbo, sem taxa de insalubridade, porque nós sabemos muito bem que o ofício de tipógrafo envolvia
essa taxa de insalubre. Deveria ter, porque é muito tóxico o contato com as tintas e com... mas hoje nós estamos vivendo uma época que eu poderia chamar de pós-tipográfica, porque, na verdade, o que se chamaria tipo de letra, que foi aquele negócio que se atribui a invenção a Gutenberg, que era o tipo móvel, que substituía a xilogravura e a caligrafia medievais. Essa era, basicamente, eu fui desse período, eu peguei os últimos tempos da era tipográfica, trabalhei em tipografia, entendeu? Mas a nível de produção de mídia, de comunicação, a era tipográfica, na verdade, já foi superada por isso que eu chamei de pós-tipográfica. A letra existe, a contribuição da era tipográfica está aí. Mas aquilo que determinou a existência do tipo e as formas dos tipos, aquelas grandes famílias tipográficas, todo aquele conjunto de coisas, hoje nós podemos dizer que não existe mais. Hoje, a própria ideia de tipo, porque o que caracteriza o tipo? É uma coisa fixa que você tem, que você faz combinações e imprime. Então, você não tem hoje mais essa limitação. Com a digitalização, hoje claro, a era tipográfica está aí digitalizada. Não se pode dizer realmente que ela foi extinta, mas ela se transformou de tal maneira que aquilo que caracterizava o que se chama tipografia realmente não tem mais muito sentido. A tipografia tinha limitações, por exemplo, espacejamento, corpo de letra, todo mundo sabe disso. Antigamente, os próprios corpos de letra tinham nomes. Numparela, Galhardo, era uma terminologia incrível. Então você começava de corpo 4 e até, digamos, corpo 36, que era em geral, e com o sistema de medidas que se usava na época, que era o sistema Didot, que era o sistema do Cícero, com a era digital. Esse sistema, na época, num determinado momento, ele conviveu com o sistema inglês, de medida inglesa, que é o sistema de Baecker. Mas hoje, praticamente, nós podemos dizer que o sistema de Cícero foi praticamente superado, pelo menos na tipografia digital, se utiliza muito mais o sistema de Baecker. Mas isso aí não importa, eu não quero entrar nesses detalhes técnicos. Eu vou ter que falar um pouco do meu trabalho, da minha relação com tudo isso, não é? E por que eu falei desse fim da era tipográfica? Porque eu próprio devo muito a este fim da era tipográfica. Eu poderia situar isso mais ou menos, aí porque a gente deixou de imprimir tipografia para imprimir em offset. Eu diria que a década de 60 foi a década que eu experimentei mais nitidamente essa passagem. Até 62, por exemplo, eu editei uma revista, a revista Movimento, da União dos Estudantes, era toda feita em tipografia. A capa era clichê, a composição era... A titulagem era feita com tipos de caixa. Eu não sei se a plateia toda é de gente do ramo, mas eu vou ter que falar uma linguagem para colegas, uma linguagem, então eu tenho que falar tipo de caixa. Já a composição corrida era feita a linotipo. Parece que nós vamos ter aqui, depois da minha palestra, um documentário importante, não sei nem se eu vou poder ficar, sobre
a própria história da linotipo, a Mercanthaler, né, que foi a grande fabricante de linotipo. Bom, então até essa época nós tínhamos isso, né? A partir de um determinado momento, isso foi substituído pela fotocomposição. E com a fotocomposição, toda a relação que se tinha com tipografia acabou, porque os tipos, eles eram fundidos em bloquinhos. Esses bloquinhos tinham limitações, tinham tamanho. Então você não podia, por exemplo, encostar uma letra na outra, ou muito menos botar uma em cima da outra, né? O espacejamento era determinado pelo próprio tipo, pelo bloquinho. Com a fotocomposição, criou-se outras leis mais baseadas em ótica, leis óticas de espacejamento, aquelas famosas regrinhas, curva com curva, reta com reta, reta com curva, com critérios diferentes que se criaram normas de espacejamento. Mas basicamente ali já não se poderia falar mais em tipografia. Sobre a tipografia, acho que eu vou voltar a sentar, porque o que eu vou precisar falar agora vai precisar de um pouquinho de concentração. Eu vou pedir então, só para abrir, sobre a era tipográfica, não só no sentido técnico da palavra, no sentido mecânico da palavra, mas até no sentido filosófico, cultural da palavra. Nós temos Marshall McLuhan, muita gente deve ter ouvido falar dele. Ele tem o famoso livro Understanding Media, ele tem a Galáxia de Gutenberg. E McLuhan, ele explica que todo o conceito de modernidade estava muito ligado à existência da tipografia. Ele mostra, por exemplo, a mentalidade, a Revolução Francesa. Ele estabelece uma relação estreita entre o pensamento cartesiano, entre o pensamento da Revolução Francesa, entre o pensamento americano com a tipografia. Porque a tipografia, de uma certa maneira, teria proporcionado um maior ordenamento da própria sociedade das ideias, organizado melhor a informação. Sobre isso eu queria ler um pequeno coisinha que eu disse, de uma espécie de... Também vamos falar aqui um pouquinho, porque então tipografia teria dois sentidos, um estrito senso, que se refere ao tipo móvel fundido, e o lato senso, que é a existência da letra como veículo de comunicação. Então, uma coisa muito interessante a mencionar aqui é a existência que era anterior da tipografia, da caligrafia. E a caligrafia renasce maravilhosamente nessa era pós-tipográfica. Mas a relação entre caligrafia e tipografia é muito grande. Se a gente vê bem, os grandes designers de tipo eram calígrafos, eram pessoas que estudaram muito. E o desenho de letra, muita gente vê aquele negócio, pensa que aquilo é mecânico, feito com régua e compasso, mas na verdade as curvas hoje são traçadas com Bezier, com outros sistemas gráficos de computador, mas basicamente era na mão grande, como se diz na gíria, que se fazia. Então o que eu queria ler aqui, que era essa coisa do significado que teve para mim a caligrafia. Hoje em dia, a gente vê, eu pelo menos vejo isso entre filhos, netos, o pessoal hoje na escola não tem mais uma boa educação caligráfica como tinha na minha época. Hoje eu noto uma coisa curiosa, que as pessoas não sabem sequer pegar
num lápis. Meu próprio filho, ele pega assim de uma maneira meio esquisita, eu não sei nem como é que eles conseguem escrever. Eu lembro que meu tempo tinha que ser assim, entendeu? E se você vê qualquer gravura clássica de alguém pegando uma pena, você vê que a posição não é essa coisa que a gente vê hoje em dia. Quase todo mundo faz. Eu, como fui professor durante alguns anos, eu sempre observei meus alunos e dizia, poxa, esse cara pega uma caneta de uma maneira esquisita. Mas então eu me lembro do seguinte, eu fui educado de uma maneira muito informal. Eu tive problema de saúde muito grave na infância, então eu fui para a escola com 9 anos de idade, eu comecei a frequentar a escola. Mas eu já era alfabetizado. Eu fui alfabetizado pelo meu avô, que era um daqueles rábulas do interior, um homem muito culto também, e tinha aquela caligrafia que a gente vê nas escrituras antigas, do cartório, que antigamente tudo era feito, nos cartórios era à mão as escrituras, então tinha os escrivães, né? E depois, na escola, eu me lembro muito bem dos cadernos de caligrafia, que tinha um padrão em cima e a gente tentava copiar aquilo embaixo. Em geral, o modelo era o que se chama a letra inglesa. Hoje, até hoje, minha letra natural é a própria caligrafia inglesa. Aquela coisa itálica, cursiva. E aconteceu uma coisa muito curiosa nesse tempo que eu queria. Eu espero poder compactar minha comunicação nesse pequeno espaço que eu tenho, porque foi tanta coisa que eu tive que meditar e pensar para dizer aqui, que na hora fica difícil a gente pegar o fio da meada. Além do mais, eu teria que mostrar trabalhos também. Está me parecendo uma tarefa não muito fácil conseguir. Ai, meu Deus, está aqui. Aqui, ó, só para você ter uma ideia, a minha letra era assim, ó. Mas que parecia aquele coisa de antigamente. Mas eu escrevo assim até hoje. Aqui eu digo assim, eu aprendi um jeito de escrever nos livros de caligrafia que meu avô me dava para copiar. Descobri, graças a Deus, no dia de hoje, isso tem muitos anos, que o caráter, aliás, o nome tipo de letra chama em inglês character, não é? Eu aqui uso essa ambiguidade, o caráter, o estilo. Estilo, você sabe que era o nome, estilou, é caneta, entendeu? Então, o estilo, então vejam como tudo tem a ver com tipografia, tem a ver com letra. Então, que o estilo, a caligrafia, o tipo de letra, representava a única atitude do espírito possível diante do problema da vida. Veja só que importância eu dava à caligrafia. Lembrei de uma opção de lamentações, queixumes, rabugentos, escrito com letra tortuosa, como se fosse o abismo em autocontemplação narcisista, a vagar infindável egotrip. Então, aqui a outra página que explica que, de repente, eu percebi, deixa eu pegar essa página que é mais importante, tá? Tá aí. Não sei se ela saiu. Aqui era a página de cá, era essa.
Aqui você vê 3 tipos de letra, está difícil de ver. Aqui é a da lamúria, aqui era uma imitação de letra enfeitada, e aqui. Então aqui eu digo: poder acreditar através de assumir na integridade o caráter dentro de si encontrado, mergulhar em direção à dona de si mesmo, sair das profundezas lamacentas, quer dizer, a uniformidade do estilo, a perfeita uniformidade do estilo, ritmando a pluralidade irregular dos matizes, e através da serenidade então obtida, descortinar amplamente a paisagem luminosa do abismo redimido. Era uma dessas coisas que a gente escreve em diário. Mas então, eu não sei se foi o Henrique que me perguntou no encontro que a gente teve ontem, se havia uma relação, porque muita gente sabe que eu sou uma pessoa que tem uma prática, sou um religioso, digamos assim, uma pessoa que tem um viés místico, teísta. Não sou ateísta, sou teísta. Então, alguém me perguntou, ou seja, espiritualista, para usar os rótulos que tem por aí, porque isso não passa também de rótulos, né? Qual seria a influência que a espiritualidade teria tido no meu trabalho como designer? E esse texto é uma tentativa de responder. O trabalho gráfico, para mim, era a própria espiritualidade. Eu nunca estabeleci uma dicotomia entre a arte, entre a vida e a espiritualidade. Para mim, a espiritualidade é a própria vida, entendeu? Então, a tipografia, para mim, era já uma coisa religiosa. E se nós vemos em outras culturas, por exemplo, na cultura oriental, a letra que se utiliza na cultura védica, um tipo que chama Devanagari, ele é considerado sagrado. A palavra Devanagari, Nagari é escrita e Deva é Deus, seguida escrita divina. Então aquela letra, aquele tipo de letra, ele é de tal maneira sacralizado que aqueles brahmanas antigos, quando veem textos transliterados para o nosso alfabeto ocidental, consideram uma profanação, porque eles estabeleciam uma relação muito profunda entre a forma e o conteúdo. Então você tinha o mantra, por exemplo, que é o som, mas você tinha o yantra, que era a imagem do mantra, escrita em letra. Então, tipografia para mim é uma coisa muito importante, eu diria que é uma coisa sagrada. E não é à toa que o primeiro livro tipográfico que se conhece foi a própria Bíblia, de 42 linhas de Gutenberg. Pelo menos havia em Puná, mas o livro que caracteriza o início da imprensa, e a tipografia teve um poder maravilhoso de divulgar a espiritualidade. Porque o que é a espiritualidade, se não o pensamento, se não a consciência, o exercício do pensamento, da compreensão da realidade, não é? Então, isso eu sempre associei com o meu trabalho gráfico. Eu não sei, eu não queria contrariar, mas como a gente já programou isso, e eu teria que mostrar algumas coisas, eu fico um pouco chateado, eu vou dizer por quê. Primeiro, porque eu acho que esse meu tipo de trabalho, ele é manjado. Muita gente que sabe, eu vou falar em tropicalismo, sabe que tem o cartaz de Deus Diabo na Terra do Sol, sabe que tem a capa de Caetano Veloso, de Gilberto Gil e os cartazes. Então,
como dizia meu mestre, mastigar o mastigado é às vezes um pouquinho insosso, né? Então eu, na verdade, preferia, o que me mais atraía aqui era conversar com vocês e, em princípio, satisfazer o desejo de vocês de conhecer alguma coisa que eu possa ter feito ou contribuído nessa linha. Então, ao invés de eu próprio escolher o que é que eu vou mostrar aqui e ficar falando, eu vou abrir. Eu acho que já falei o quê? 25. Um pouquinho, meia hora, né? Acho que foi mais do que o que era esperado. Eu pensava em fazer uma exposição de 20 minutos e depois abrir o debate, abrir o diálogo com vocês e ver entre as pessoas aqui se alguém tem perguntas, interesse específico, saber alguma coisa, que aí dentro disso eu posso talvez ilustrar com alguma imagem, mas apenas fazer uma antologia do meu trabalho, primeiro é muito difícil. Eu vou dar uma descrição sumária da minha carreira profissional. Eu trabalhei com tipografia, eu comecei a trabalhar, digamos, no ano de 1960, foi meu debut. E aí, de 60 até o golpe de abril de 64, eu encarei o espírito do modernismo. Eu era militante de esquerda. Em 64 a gente ainda resistiu, entendeu? Com esse espírito da modernidade, fomos com ele até mais ou menos 66, 67, quando acontece a vinda dos baianos, a ida dos baianos para o Rio de Janeiro, onde eu já residia há muitos anos, e o encontro que deflagra aquele tal movimento que se chama tropicalismo, entendeu? Esse fato determinou uma mudança radical, não só no Brasil, mas na gente mesmo. Por exemplo, o trabalho que Caetano Veloso fazia até então era um trabalho bem romântico, provinciano, lírico, e de repente ele explode com Tropicália, Alegria, Alegria. O meu trabalho, que era um trabalho bem canônico, bem dentro dos cânones do racionalismo, modernismo, também explode. Eu vou mostrar aqui. Olha, está dando o mesmo problema de novo. Viu? Eu acho que... Mas sem eu tenho esses aqui. Senão eu vou ter que levar no papo mesmo esse troço. Está dando um defeito grave aqui e talvez eu não possa mostrar nenhuma imagem. Vamos ver se a gente consegue contornar. Eu cheguei aqui bem mais cedo, tentamos de todo jeito. Aí agora já vai ser um problema, tem que botar, se botar isso, vai ficar, tem que botar atrás. Esquece. E o pior é que o tempo vai passando e... Enquanto isso, alguém tem alguma pergunta? Vão pensando uma pergunta. Pode pegar. Há um tempo atrás eu li um texto falando sobre o seu trabalho, que citava uma série de pôsteres que você fez para a Uni, que todos foram queimados na época da ditadura. Existe alguma coisa ainda disso? Não.
Nada, Não né? pode ser nos arquivos que estão lá nos livros militares, que a Comissão da Verdade foi instalada, tenta abrir, mas eles não querem abrir. Então, eu acredito que eles não tenham destruído. Mas eu vou te contar uma pequena história trágica com isso. Em 68 eu fui preso, fui torturado e tive que entrar na clandestinidade. Peguei esses trabalhos todos que eu tinha arquivado comigo, entreguei a um cara, a um FP lá do Rio. E esse desgraçado, ele simplesmente ficou com medo dos homens, como se diz, da repressão, e destruiu as cópias que eu tinha, entendeu? Mas esses cartazes, eles eram para divulgar o quê? Eles eram ideológicos ou eram relacionados ao evento? Bom, o que não é ideológico, o que é ideológico eu não sei bem, mas eles eram cartazes políticos, entendeu? Em geral divulgavam a Univolante, que era um evento do CPC da Uni, do Rio, que viajava, tem alguns cartazes que eram da Univolante, outro de um seminário que a gente organizou aqui na Bahia em 61, que era um trabalho que eu tinha muito orgulho, que era Seminário dos Estudantes do Mundo Subdesenvolvido. Até a primeira noite da Bossa Nova no Municipal, feita em serigrafia, cartazes para sindicatos estivadores. Eu era militante do Partido Comunista e trabalhava no setor de agitação e propaganda. Então, muitos dos meus trabalhos eram trabalhos políticos, reforma universitária, era um tema de um cartaz que foi destruído. Isso, cota para negros, tá? Era um negro passando no portão da universidade, entendeu? Com aquele portão universitário do Rio Aristocrático, entendeu? Escrito Universidade para Todos, fim da cátedra vitalícia, tema de militância estudantil, algumas capas de disco, acho que tem alguma, vai ser difícil agora. Está funcionando? Está funcionando. Então, aqui não temos de encontrar aqui tem uma floresta de coisas. Mas vamos lá. Não sei se respondi. Não, respondeu. Mais ou menos, entendeu? Mas eu adoraria recuperar alguma coisa desse. E dos trabalhos para capas de disco, teve alguma coisa também que foi barrado pela ditadura, que chegou a ser alterado ou foi vetado completamente? Isso que eu queria mostrar. O alto dos 99% era uma peça de Oduvaldo Viana Filho, que foi feita em disco. Depois eu tenho, vai ser duro, devia ter um assistente para... Posso ajudar? Cadê aquele papel? Aqui. Não está aqui ela não. Aqui tem algumas capas de disco, mas essa deve estar... Bom, vou mostrar outras. Não sei que eu não mostrei nada. Aí bota, essa era uma capa que eu gostava muito, tinha uma coisa de tipografia, que eu falei aqui de espacejamento. Eu redesenhei o logotipo da Uni. Simplesmente eu peguei as 3 letras, colei uma na outra. A sigla era União Mundial. Então eu simplesmente colei as 3 letras, fiz coisa que depois veio a se fazer muito
Mas na época da tipografia, isso era impossível. Então, foi uma das primeiras coisas da fotoletra que me deu a chance de fazer essa logomarca. Então, mas vou começar com uma capa aqui que talvez nem muita gente conheça. Cadê ela? Essa capa aqui está meio... Pode ir lá. Apaga a luz. Ela não está muito bem definida, não. Mas, por exemplo, nos meus trabalhos, eu criei muitas fontes tipográficas, quase todas, esse aqui mesmo. Hoje se faz isso com o computador, mas essas bolinhas aqui foram desenhadas com régua e compasso, entendeu? Foi tudo feito à mão. É claro que algum recurso. Eu fiz um setor, fiz uma máscara, fui reproduzindo, entendeu? Então geramos esse tipo de letra. Não, mas você vai fazer em computador, mas você não teria tanto controle da forma. Agora, infelizmente, a imagem, apesar de ter uma definição razoável, não. Vamos mostrar outra. Essa todo mundo conhece, mas vamos botar ela de novo, porque ela é um marco interessante, foi a primeira capa que se chamaria, na época, de estilo psicodélico, né? E foi a primeira vez que eu saí um formalismo mais racionalista e parti para uma visão pop, aí também a parte tipográfica. Agora, a imagem também não é muito bom, mas também tudo desenhado à mão, né? Naturalmente eu tinha equipe de trabalho, então tinha a Liana, uma maravilhosa arte finalista. Agora aqui era aplicações de retícula, tudo isso aqui é de uma era. Inclusive eu queria dizer aqui que meu trabalho gráfico, minha era gráfica, se encerrou, embora eu trabalhe até hoje, mas eu diria que aquilo que caracteriza meu trabalho se encerra com o advento do computador. O computador gerou uma nova mídia. É uma nova, é um outro universo que não tem nada a ver com o design gráfico que eu fazia na época, que era coisa de layout, arte final, entendeu? Por exemplo, aqui você vê uma tonalidade, aqui uma outra, então é usar o amarelo, tinha um pouco de amarelo, aqui ó, tem um amarelo vazado na mistura do amarelo com magenta. Aqui na máscara fica só o magenta. Então tudo isso aqui era feito pelo negócio que se chamava de overlay. Você fazia quatro artes finais, uma para cada entrada em máquina, entendeu? Hoje, na verdade, isso é tudo feito automaticamente. Se bem que nas máquinas você ainda tem que fazer uma entrada para cada cor e tudo mais. Vamos passar alguma outra coisa. Essa aqui é uma brincadeira engraçada, é praticamente legível. Você vê uma brincadeira com tipografia, talvez nem deva fazer porque a reprodução não é muito boa. Mas aqui na diagonal está escrita a palavra Brasil. Mas se minha reprodução não dava para ler, mas eu desafiava os conceitos de legibilidade. No tempo do racionalismo se dizia, isso aí está ilegível, não presta, entendeu? Para, digamos assim, caracterizar mais ainda a irreverência,
e a tentativa de... Aqui a contracapa, repare a questão do uso da tipografia. Pouco me importava que fosse legível ou ilegível. Quer dizer, eu sabia que a atividade da legibilidade, depois com a tipografia pós-moderna, sobretudo Suzana Ligo e outros, se mostrou que o que se chamava de legibilidade classicamente na era moderna era um dogma acadêmico. Na verdade, a legibilidade depende de um conjunto de fatores, interesse, contexto, mas veja a ideia da diagramação, entendeu? Ficou a conhecida como Maria Bethânia, porque ela ficou no amarelo. E aí vai. Peraí. Esse eu também, no trabalho que eu fiz, não havia muita coisa do individualismo. Eu sempre trabalhei com a equipe, com um grupo de pessoas. Essa mesmo, a tipografia não é minha, é de Aldo Luiz, que era meu parceiro da fonograma. Eu fiz a capa e coube a ele fazer, às vezes era o contrário, como em Refazenda do Gilberto Gil, ele fazia a capa e eu fazia o logo. Aqui, por exemplo, é uma brincadeira engraçada. Isso aqui é um solo de guitarra gravado no braço de violão, repetido várias vezes. Uma ideia completamente absurda, mas gerava uma coisa visual que tinha alguma novidade. Depois, a maior contrafação de todas, por que não passa? É aqui. Mas se eu quiser passar aqui, eu faço. Eu estou fazendo montanha. Aqui está um curso. Bom, aqui uma brincadeira bem baiana. Aqui, por exemplo, dá um tipo de letra que é uma das fontes. Isso aqui também é desenhado à mão, não é de catálogo. Na contracapa, ainda fica mais engraçado. Aqui tenta-se tirar partido de uma coisa só, com duas impressões. Reparem que ainda há alguma coisa de rigor gráfico, esse alinhamento à esquerda, mas o que é interessante aqui é a ideia de criar fontes. Cada uma dessas fontes do meu trabalho, aqui tem uma das coisas mais absurdas jamais feitas. Quando me chamaram para fazer essa capa, tinha umas fotos do Caetano, extremamente feita em estúdio, super acadêmico, totalmente bonito e maravilhoso e tudo mais. Eu aí peguei as fotos e fiz um jogo de fotolito. Vocês sabem que uma foto, a impressão é em 4 entradas. Você tem o preto, o magenta, o amarelo e o cian. Aí eu fui fazendo, em vez de botar um em cima do outro, eu fiz um giro horizontal. Então, vai preto, amarelo, cian, magenta. Então, o efeito era buscar uma predominância de um determinado tom em cada um dos lugares. Vocês podem ver que na esquerda para baixo, para cá, tem uma predominância do preto. Daqui para cá tem uma predominância do amarelo. Lá na direita tem uma predominância do azul e lá embaixo tem uma predominância do magenta. Quem olha isso pode pensar, não, esse cara é um louco, caótico,
e botou uma bagunça, mas não era uma bagunça. Essa capa, inclusive, foi curioso quando disse que mais vendeu na época, porque ela, quando fazia aquelas arrumações que se fazia de várias capas juntas ou de longe, ela tinha muito impacto, curiosamente. E também era a ideia da desconstrução do mito, caretinha, entende? Então havia esse... Em suma, o que eu estou notando é o seguinte: o tempo está passando e são centenas. Vamos continuar perguntando. Alguém tem perguntas? Eu vou. Quem tinha pergunta aí atrás? Daniel, então vamos pegar aqui a pergunta. Boa noite, Rogério. Eu estava vendo, tu tem uma relação com o design e uma relação com a música também. E quando a gente vai observar, tu tinha uma relação meio de amizade com esses músicos que tu fazia o trabalho. Aí eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua aproximação com a música e com esses músicos. Se era pela música ou se era pelo design, pelas artes gráficas, como era que era? Eu basicamente, minha formação é muito complexa. Eu sou músico, vai dizer que parece, o que tudo indica. Caetano está lançando agora no próximo disco música minha. Desse música eu tenho discos também, sou violonista. Então, mas como o eixo da minha atividade era o design, eu me lembrava que o que caracterizava o design, tem um trabalho que eu escrevi chamado Notas sobre o Desenho Industrial, que eu recomendaria que as pessoas que quiserem conhecer meu pensamento dessem uma olhada nisso, que a gente mostra o seguinte: o conceito de design era um conceito que não era de especialização, era mais uma questão de atitude. A gente opunha o que era design à era do artesanato, ou seja, qualquer coisa que fosse feita para reprodução, para massa, era design. Então, o design era uma atitude de admitir a ideia de aquilo que Walter Benjamin, naquele famoso trabalho, fala, a arte no período da reprodução. Isso, mas punha isso em prática. Então, e o design, para mim, era um método. Na verdade, a ideia é o seguinte: se você vai fazer uma capa de disco, você tem que entrar a fundo no conteúdo, na música que você está expressando através daquele trabalho. Eu ficava muitas vezes tendo que conviver muito com o músico para poder, antes de fazer a capa. Depois, outros trabalhos que eu fiz para outros setores, que é uma parte assim, que está difícil de mostrar aqui, que é capa de livro. Eu fiz muitas. Eu fui diretor da editora universitária e da editora Vozes. Então, tem mais de 50 ou 70 capas de livro. Então, se eu ia fazer um livro de direito, então vou estudar direito. Então, o design foi me levando para 1000 coisas. Engenharia, eu trabalhei muito fazendo identidade visual para a empresa de engenharia em São Paulo. Tinha uma empresa em São Paulo. E nessa empresa, eu tive que estudar técnica de comunês. Então, a ideia é que o design foi me levando para várias áreas: mineralogia, química, música. Então, esse convívio, cinema, por exemplo, aqui dá para ver, eu vou mostrar poucos cartazes também agora. Pela internet, certo? Que a gente vai. Eu não sei se tá com a internet aí. Tá? Tá? Então pronto. Vamos ver se... tá aqui, ó. Esse é o mais conhecido, né? O tamanho de uma tela um pouquinho menor.
Isso aqui, por exemplo, é um site, veja só, um absurdo. O ano passado eu me recusei, a Inglaterra queria editar um livro sobre o meu trabalho. Eu não fechei o contrato porque eles queriam exclusividade, monopólio já basta. Mas, por exemplo, meu trabalho hoje, esse site sobre o meu trabalho, ele é feito na Austrália, entendeu? Ele aqui no Brasil não tem o site, nem tem um controle sobre o site. Mas vamos mostrar outros cartazes, esse é o mais conhecido. Esse cartaz aqui tem uma história engraçada. É o filme do Paulo César Saraceni, recentemente falecido. O desafio. Eu fiz um cartaz para esse filme, antes desse, que era uma foto em negativo de um desfile militar. O cartaz foi censurado. Então, quando já estava na gráfica, não podíamos editar o cartaz. Então, de última hora, eu tive que fazer um outro cartaz. Só tinha uma única coisa ali, que era uma foto. Era essa foto, uma foto de cena do filme. E era usar apenas 2 impressões, entendeu? Então, o filme era um desafio à ditadura, na verdade. Era um filme de esquerda, um filme de protesto. Então, daí saiu isso. Um outro. Esse é um cartaz que me agrada muito ter feito. Está dando para ver ele bem aí? Sim. É pena que a imagem não fica como eu imaginava. Mas esse cartaz aí tem uma coisa curiosa. Ele foi feito para um filme do Arnaldo Jabor, documentário. Só tínhamos uma foto também. Isso aí tudo é só uma foto. E essa foto, eu fiz um tratamento gráfico nela e virou isso, entendeu? A mesma foto. Então, como é que eu fiz? Coisa mais simples do mundo. Se vocês reparem, tem uma ordenação. Reparem uma espécie de perspectiva. As bolas vão aumentando, né? Então, eu simplesmente fiz máscaras sobre a foto e fiz aquele processo que chamava de viragem. Então, uma superposição de retícula. Esse cartaz eu gosto muito de ter feito, porque também é uma experiência gráfica muito interessante. Ela tem mais alguma coisa aqui? Pior que já estamos chegando na hora, né? Esse é um cartaz do meu povo, mas também era dos primeiros da era do offset. Esses cartazes ainda eram o final da era racionalista. Todos eles são anteriores ao tropicalismo que desponta. Mas aqui havia uma brincadeira que o offset permitia. Era a ideia do degradê, de você fazendo uma palavra, uma coisa, um recurso usado na época da poesia concreta, que era simplesmente usando uma retícula cada vez mais fraca, para dar a própria ideia do desamor, do amor que vai murchando aos pouquinhos, né? Entendeu? Mas eu vou preferir que vocês façam mais perguntas para ver, porque senão eu vou ficar mostrando aleatoriamente e não sei se vai. Deixa eu ver se tem mais alguma. Temos mais perguntas? Tem. Aqui, olha só. Sim, peraí, vou mostrar outro. Opa, então depois a pergunta. Esse, aqui, o disco mundi. Esse cartaz eu gosto de falar sobre ele. Esse cartaz eu fiz aqui na Bahia. Na gráfica da Tribuna da Bahia. E para o André Luiz Oliveira.
E esse cartaz tinha uma coisa, ele foi todo feito, pintado, por aqui, desse tamanho, pequenininho, esse desenho. E depois, na gráfica, a gente foi ampliando e montando. E eu me lembro o cabeludão na época, meio hippie, e eu cheguei para o chefe da oficina, como o filme era André Luiz, de família gótica, o pessoal tinha poder já desse jornal. E eu disse, sai o chefe da oficina, quem vai chefiar a oficina sou eu. Então esse cartaz aí eu fiz toda a seleção, fiz tudo dele. Então, e ele também revela essa radicalidade minha contra o racionalismo anterior. Montar e vou deixar ele até, esse cartaz eu tenho lá em casa. Isso aqui, essa ilustração, eu tirei do livro, eu desenhei à mão, mas também eu digo designer, tudo bem, migreiro, você vai no computador, não quer ver esse bicho desenha. Se ele é capaz de pegar uma letra, no meu tempo, hoje letrista é o cara que faz letra de música, no meu tempo letrista era o cara que pintava letra, entendeu? Então, numa agência de publicidade, ele passava a banca, porque se não tivesse um bom letrista, não, hoje não, o cara tem que ser bom no design, no Photoshop. Rogério, a Bia tem uma pergunta. Vamos lá, pergunta. Rogério, no seu livro você faz uma crítica, né, ao caminho que a ESG tomou, que era o caminho do desenho racional funcionalista, né? E você achava que poderia ser um outro caminho. O que é que lhe parece hoje o ensino, qual é a sua opinião sobre o panorama do ensino do design no Brasil? Você podia... Da ESG? O que você achava da ESG e o que você acha de hoje? É nada. Eu não acho nada. Um bando de burocratas, entendeu? Tem gente lá que eu gosto, foi meu aluno, Arísio, entendeu? Tem alguns bons profissionais, mas aquilo ali já acabou. Aquilo ali é a farsa colonialista criada por Carlos Lacerda, entendeu? Com o espírito todo da ditadura. Se tiver alguém da ESG aí, eu fiz concurso para a ESG e não me deixaram entrar lá. Eu ganhei de 9,5 contra 7,5 do meu oponente, mas fizeram uma mutreta e botaram o cara no meu lugar. Então ali aquele leite, ali não é minha praia aquilo ali, entendeu? Embora eu seja um dos fundadores, junto com a Luiz do Magalhães, mas fundadores quer dizer, um da equipe que acabou fundando. Mas ela se foi fundada, já é mais ou menos contemporânea do Tropicalismo. Foi o período da cisão, entendeu? Então, os caras que acreditavam na tecnocracia, e a ESG é importante na linha de design de produto. Eu não vou negar, sabe? O Karl-Heinz Bergmüller é um profissional importantíssimo. Gebelwein, na área de tipografia, professor discriminado lá, é um grande mestre da tipografia, entendeu? E a turma, o alunado de lá é maravilhoso também. Mas eu não diria que a academia é o lugar onde se forma melhor os designers. No meu tempo, o que parecia claro que o cara tinha que ir para as gráficas, tinha que enfrentar, e num lugar, era o tipo de ensino que você ia pegar um escritório que trabalhava no ramo, entende? A academia é muito sistematizante, entendeu? Tinha muito boas pessoas lá, Décio Pignatá é um gênio, Alexandre Corner. Então, é minha irmã também, mas hoje eu acho muito pior do que era naquele tempo. Não sei. Rogério, tem mais uma pergunta.
Rogério, você acredita que essa união do tropicalismo e do offset possibilitou o surgimento de uma tipografia nacional? Existia alguma coisa, porque a gente viu que você produziu tipografia. Antes desse período, ocorreu isso? Eu não entendi muito, só fale um pouco mais. Você acha que o offset e o tropicalismo permitiu o surgimento de uma tipografia nacional, uma tipografia tropical, digamos? Não, tropical não quer dizer nacional, entendeu? Eu nunca fui muito nacionalista, entende? Eu sou patriota, morro pelo meu país, mas não sou nacionalista, entende? Parece uma contradição isso, entende? Vai dizer você que eu nunca quis sair do Brasil. Já dei curso na América Latina, fui para Itamaraty, né? Mas não quis. Tive convite para toda... Eu não vou perder um capítulo da novela Brasil, não é? Mas eu acho que o nacionalismo que prevaleceu, por exemplo, no movimento modernista de 22, o verde e amarelismo, acabou resultando numa coisa de direita, que é o negócio do Pinho Salgado, nacionalista maravilhoso foi Heitor Villa-Lobos. A gente tem o maior respeito pelos demais, mas na minha época a ideia que se poderia chamar de um pouco nacionalista no sentido de anticolonialista, de assumir a criatividade brasileira, tropical, nordestina, mas sem esse cunho brasileira, sim, mas não nacionalista, porque o termo nacionalista estava muito vinculado a um período, a um movimento, que foi o movimento nacionalista no Brasil. A gente não estava muito identificado com isso, né? E tampouco você de esquerda, a própria ideia do nacional-socialismo, que acabou sendo o nazismo alemão, também não era nada que nos atraísse. Então, eu nunca me preocupei muito com a ideia nacionalista. Eu sempre achei que a grande riqueza cultural do Brasil, como é na Índia também, é exatamente ser um país não nacionalista, nesse sentido, como os Estados Unidos, um país que absorveu o universal. Então, assim, que na época da música o pessoal falava do som universal. Então, essa ideia de a gente aqui no Brasil poder incorporar a tradição alemã, eu mesmo fui muito ligado, tive muitos mestres estrangeiros, mestres italianos, Lina Bardi, mestres alemães da Bauhaus, da escola de Hugo, franceses. Eu hoje me comunico via internet. A própria internet acabou, o nome não é nacionalete, é internet, porque você acabou um pouco essas fronteiras, não é? Eu tenho amigos em todo mundo, entende? Hoje é aquilo que o McLuhan, voltando a ele, chama de aldeia global, não no sentido consumista da palavra, mas de certa maneira é uma verdade que não é o ideal para mim. Se eu disser uma coisa, eu vou ter meio uma piada, eu sou nacionalista, mas pela Índia, entendeu? Não pelo Brasil, porque o Brasil tem muito a aprender ainda. Se há uma nação para mim, é a Índia, porque é a mais antiga, então é a mais rica culturalmente. Uma vez eu brincando, eu disse, se tiver uma guerra entre o Brasil e a Índia, vou ficar do lado da Índia, entende? Da outra vez, o cara perguntou, você já foi à Índia? Eu respondi, não, eu estou nela. Mas também sem esse fanatismo, isso é mais meio brincadeira que eu estou dizendo. Mas eu também diria, sou inglês, eu adoro design inglês, entende? Aqueles caras, William Morris, entendeu? Pré-Rafaelita, eu adoro tudo. Americano, japonês, espanhol, argentino, peruano, tem a todos, é tudo gente, tudo
Tudo legal. Rogério, tem mais uma pergunta aqui, depois só mais uma. Eu queria saber se você acha que Um pouquinho alto, por favor. se você acha que o tropicalismo pode ser considerado uma estética em design, que existe, pode ser considerado uma estética de design, como é arte decor. O tropicalismo. Ah, sim, uma escola, você está dizendo, não uma modória. Se você acha que o tropicalismo pode ser considerado uma estética, assim mas como no a... sentido de uma escola, como teve. Mas você acha que não existe mais? Não. Na verdade, é por isso que eu fui chamado meio de pós-moderno, por isso. Porque nem sequer eu tive compromisso com o estilo. O tropicalismo não é um estilo. Se você ver o meu trabalho, ele é aestilístico. Cada coisa tem uma estética completamente diferente. A estética é no momento, entendeu? É uma pós-estética nesse sentido, uma incorporação. Eu poderia fazer um trabalho, por exemplo, como aqui você tem aqui o tipo gótico no cartaz desse nosso evento, entendeu? Não tem mais estilo. Então, tudo Todos os que estilos. é pós-moderno poderia ser tropicalismo. Nem pós-moderno, porque também vira estilo, entende? Acaba limitando. A ideia é aquilo que no design até se produz a coisa que Cassandra chamava de o bem do objeto. Não é o estilo, não é o homem, não é o ego. O que interessa é o objeto em si. Então havia uma espécie de anonimato. Por exemplo, o filme Deus e Diabo, eu queria mostrar o filme. Então o estilo era dado pelo próprio cliente, pelo filme, pela situação, entendeu? Por exemplo, eu trabalhei numa editora católica, a Vozes, fiz introdução à Bíblia e usei um estilo diferente, entende? Eu acho que hoje a gente pode brincar com muitos estilos. O que caracteriza isso que se chama de pós-modernidade é exatamente você não ter um compromisso estilístico. Agora, o estilo deve existir, mas numa outra dimensão. É o conjunto de opções. A própria falta de estilo pode ser chamada de estilo, não é? A estética é a não estética, entende? Mas é uma estética também, porque é uma antítese da ideia de estilo. Rogério, a última pergunta aqui do Daniel. A última pergunta aqui. Então, eu estava observando, sempre que você fala de algum trabalho teu, aliado à parte do design, do projeto, tu sempre dá uma justificativa relacionada ao processo, né? A impressão, a gráfica, né? Então, assim, hoje em dia, o design não tem mais, tipo, essa preocupação toda, né? Então, de repente, eu queria saber, sobre tua ótica, se isso é uma coisa que é uma vantagem para a gente, ou essa limitação que você tinha pode ser considerado um elo positivo. Olha, eu gostei muito dessa sua pergunta, porque é uma coisa que eu tinha vontade de falar, que é o seguinte: aquilo, novamente, o mestre Marshall McLuhan, ele dizia: o meio é a mensagem, entendeu? Ou seja, não se pode separar a mensagem do meio, da forma. Então, essas técnicas que você se refere, na verdade, eram uma outra linguagem, entendeu? Você não pode separar o estilo. Por exemplo, a tipografia, você vai ver, quando o tipo era feito de madeira, tinha uma forma, entendeu? Os tipos antigos tinham uma forma. O processo, por exemplo, eu estava conversando isso com o Henrique, o Arte Nouveau, por exemplo, foi perito da litografia, ali valia tudo, você podia fazer da mesma maneira como hoje, aí proliferação de todas as formas de fantasia. Então a gente vê sempre, tem uma tendência, às vezes mais barroca e outras vezes mais clássica, dependendo do período. Eu acho que o que temos hoje não é nem vantagem nem desvantagem. O importante é entender o momento,
fazer uma coisa compatível com esse momento, sem saudosismo, de buscar ressuscitar estilos mortos, assumir a realidade. A realidade é essa. Agora, me agrada muito aquilo que os japoneses fazem e que o Brasil não faz, é que cada período sepulta o anterior, entendeu? Ou seja, eu acho que o computador tem limitações que o processo gráfico tradicional não tinha e vice-versa. Por exemplo, a tipografia tinha muitas vantagens em relação ao computador, né? Estudar de se fazer, desfazer, entendeu? A texturas que você obtinha, as matizes de cor, o digital é maravilhoso, mas há um certo empobrecimento. Nós vemos até no som. Eu trabalho com computador já há muitos anos. Eu me lembro uma vez que chegou em Brasília uma instituição de Elija Pape. Ela também tinha sido design, mas nessa época nós só fazendo um trabalho puramente de pintura. Eu fiquei ali e disse, meu Deus, jamais, que riqueza de matizes, de cores, de nuances, de textura, que no computador, aqui para nós, vai demorar muito para chegar a esse nível de sofisticação. Eu acho que aí, fim de papo, né?